setor. Então, é para fazer reflexões em relação a isso. Já está? Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que mais uma vez participo dessa live promovida pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, por meio da sua escola. Agradeço muito o convite feito pela presidente da Prate, doutora Alessandra Camarano, e pelos diretores-presidentes da nossa escola judicial, doutora Carla Patrícia e doutor Otávio Pinto. Bom, hoje nós teremos uma live um pouco diferente diante da necessidade de enfrentarmos uma temática que muito é importante, essa discussão no panorama do nosso país, cuja atividade econômica dele preponderantemente se desenvolve nessa área. Então, o título da nossa live de hoje é Os Desafios do Trabalho Rural na Pandemia. E teremos como convidados palestrantes dessa live o auditor fiscal do trabalho, o médico Luiz Antônio Rabelo Rocha, que, além de médico com especialização em neurologia, também tem especialização em medicina do trabalho, é auditor fiscal do trabalho, atuante nessa área mesmo, na área rural. E também a nossa colega, eu falo colega porque também me incluo como advogada trabalhista, a nossa colega, a advogada Janaína de Lourdes Rodrigues Martini, que tem mestrado pela PUC Campinas, né, em processo civil, e é membro da Comissão de Relacionamento Institucional da OAB de São Paulo, com o TRT 15ª Região. Então, com muita alegria que eu inicialmente gostaria de falar do objetivo da ideia dessa nossa live de hoje, que é debater os impactos do coronavírus no trabalho rural, examinar medidas que estão sendo adotadas ou não estão sendo adotadas pelos produtores rurais e os problemas enfrentados pelos trabalhadores, sindicatos, auditores fiscais do trabalho e pelos próprios advogados no patrocínio das lides. E aí a gente dá alguns exemplos, né? Como é que está sendo o transporte desses trabalhadores até o local de trabalho? Como é que está sendo a realização do trabalho, sabendo que é característica do meio rural o trabalho em condições de higiene precária. Se até no meio urbano do nosso país nós não temos, né, um saneamento básico, quanto mais no meio rural, não há água encanada, não há sabão para higienização. Como é que está sendo o uso compartilhado desses banheiros químicos? Ou quando o próprio trabalhador nem dispõe de banheiro químico e faz sua necessidade mesmo no meio do mato, no meio da roça. Aqui no norte, eu sou de Belém, a gente fala mato, né? O pessoal de São Paulo, do Sul e Sudeste já fala roça. Minas fala roça, a gente fala mato. Como é que está sendo o fornecimento desses EPIs? E, por exemplo, o uso do álcool em gel, o uso da máscara. Imagina que um trabalhador que trabalha na área rural, quantas máscaras ele vai ter que usar em razão, né, que as máscaras vão ficando úmidas, né, com o tempo. E essas e outras preocupações que norteiam a natureza desse trabalho desenvolvido na área rural, que vão ser o ponto da nossa discussão de hoje. Então, inicialmente, eu agradeço muito a presença de vocês, tanto do Luiz Antônio quanto da Janaína, e a gente combinou inicialmente que o Luiz ia fazer uma fala de 20 minutos, levando em consideração toda a sua experiência nas fiscalizações na área rural, e depois a Janaína também fará uma fala de 20 minutos, e aí a gente vai abrir para as perguntas que vocês poderão fazer nas redes sociais, e eu vou aqui selecionar para a gente poder ter, no finalzinho da live, mais uns 10, 15 minutos para discutir essas perguntas. Então, com a palavra, Luiz Antônio. Muito obrigada.
Boa tarde para todos. Em primeiro lugar, eu cumprimento a doutora Valena e agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Também a doutora Janaína e a todos que vão compartilhar conosco desse debate. O assunto é muito vasto, então eu vou tentar trazer uma coisa mais ou menos organizada e no momento das respostas também, as perguntas, a gente pode atender mais a curiosidade de cada pessoa. Então, o primeiro tema que eu quero colocar é o seguinte: é a questão da vulnerabilidade do trabalhador rural, né, frente à pandemia. E por que ele teria essa vulnerabilidade? O trabalhador urbano já tem grande vulnerabilidade a isso, né? Já corre muito risco. E o trabalhador rural, ainda mais. E por razões históricas, né? Em primeiro lugar, nós sabemos, historicamente, e também pela nossa própria experiência, que todas as medidas protetivas que contém a legislação, elas chegam com muito atraso à área rural, né? Primeiro se aplica nas áreas urbanas e depois de tempos, por problemas culturais e até pela pulverização também que ocorre com o trabalho rural. Esse seria um dos primeiros motivos. O segundo que eu coloco é o menor acesso à informação, né? Hoje se diz assim, mas todo mundo tem um celular e é muito fácil ter informação. A gente sabe que não é bem assim. Quando a gente trabalha com o combate ao trabalho escravo, nós colhemos depoimentos de todos os trabalhadores que estão ali naquele local e de maneira detalhada. E eu posso dizer para vocês que talvez 70% a 80% dos trabalhadores não sabem quem é o presidente do Brasil. Tá? Então, assim, é uma ilusão pensar que eles têm tanto acesso à informação. E também pelas grandes jornadas, mais para frente, eu vou citar aqui a questão dos descansos, para vocês verem que eles não têm muito tempo para se informar. A terceira condição é a condição de transporte. Nós sabemos que muitos desses trabalhadores rurais, da cana, do café, de hortifruti, eles são trazidos de outras regiões ou até de outros estados. Então, vem em condições precárias. Antigamente era até de caminhão, hoje vem de ônibus, mas ônibus bastante precários. Então, há toda uma aglomeração. Nós estamos tendo aí uma notícia hoje de que, numa determinada região de Minas, tem os trabalhadores do Nordeste, são 250 trabalhadores, aparentemente todos com Covid. Ainda não está confirmado, mas a gente vai avaliar essa situação. A quarta seriam as condições sanitárias até degradantes, né? Condições sanitárias inadequadas, falta de banheiro, a água em más condições, alimentação em más condições também. É, e o fato dele não estarem em isolamento, né? Muita gente pode pensar, ele está lá naquele lugar isolado. Não, tem todo um fluxo, né? Da produção que tem que ir para os grandes centros. Então, esse contato com outras pessoas que são vetores é constante. Um outro fator também que a gente pode citar é a qualidade nutricional, né? O trabalhador rural, a alimentação dele é muito baseada em carboidrato e muito pouco em proteínas, né, em minerais. Então, ele tem uma qualidade nutricional menor, o que naturalmente diminui também a imunidade. As pessoas do campo que estão expostas a agrotóxicos, a determinados tipos de poeiras, as fumaças, né, das carvoarias que contêm vários produtos tóxicos, eles têm os pulmões também comprometidos. Nós sabemos que o Covid ataca muito, provoca uma inflamação muito acentuada nos pulmões. Então, essas pessoas já têm alguma deficiência pulmonar em função da situação a que elas estão expostas, principalmente os agrotóxicos, né? A qualidade da água que eles utilizam nem sempre é da melhor qualidade. É comum que esses trabalhadores tenham verminoses, anemia e outras doenças, o que também é alguma coisa que baixa a imunidade, né? O trabalho que eles fazem é sempre, quase sempre, ao sol, com muito esforço físico, muita sudorese,
né? E longas jornadas. E por que que eles têm que fazer longas jornadas, às vezes, até sem exigência do empregador? Porque os pagamentos são feitos por produção. Então, eles ganham muito pouco por uma determinada produção. Então, para se ter uma ideia, um trabalhador da cana, que corta cana, ele corta no Nordeste, que a cana é em morro e a qualidade da cana é mais espalhada, ele normalmente corta 4, 5, 6 toneladas por dia. Em locais mais planos, eles cortam até 12 toneladas por dia. Quer dizer, um esforço imenso, né? E o pagamento é todo por produção, então ele quer produzir o máximo possível. Outra coisa, assim, eles dormem pouco, dormem pouco. Eu vou citar para vocês um caso específico em que nós fizemos uma fiscalização numa plantação de tomates. Então, a rotina do trabalhador lá é o seguinte: levantar 3 horas da manhã, né? Fazer almoço, preparar as coisas para levar, né? 4 horas pega o ônibus, mais ou menos 6 horas chega no local de trabalho, trabalham até 16 horas, e às 16 horas vêm embora, chegam em torno de 18 horas na cidade, aí vão lavar roupa, né? Fazer as tarefas de casa, lavar, às vezes cozinhar para depois preparar de manhã, e vão dormir aí 9, 10 horas da noite para 2 horas tá levantando de novo. Olha, é uma rotina, né? Imagina a gente estar numa rotina dessa. E trabalho duro, trabalho pesado. Então, dormem pouco, né? É, há atualmente uma pressão para a produção de frutas, verduras, de alimentação em geral, nos mercados da América do Sul, né? Principalmente na Índia, né? Em Assam, onde a produção de chá, e no Brasil também, porque está se requerendo uma produção grande, porque há problemas com a questão da alimentação. Então, eu peguei aqui até uma frase que eu li num trabalho há pouco tempo, dizendo o seguinte: a necessidade de garantir abastecimento não pode legitimar condições de trabalho que violam o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a lei, os trabalhadores estão trabalhando mais, tem que produzir mais, porque tem que haver mais exportação, né? Então, está sendo uma exigência muito pesada para os trabalhadores nesse momento, né? O outro aspecto que nós temos que comentar também é que a assistência médica é muito precária essas pessoas, muito precária, né? Como a legislação exige que seja feito lá um exame admissional, essa coisa, né? Isso virou mais ou menos um comércio. Então, ele vai ali no médico da esquina ali, pega um atestado de saúde ocupacional, né? Praticamente sem nenhuma avaliação, e vai para o trabalho. Então, eles não têm assistência médica. Normalmente não tem vacinação antitetânica, que é o mínimo que se poderia pedir também. Então, é uma pessoa, assim, que tem todas as condições para adquirir a doença, e se adquirir, pode ter consequências muito graves, pode desaguar num quadro grave, né? Não se fala muito do adoecimento das pessoas, né? Por que que não se fala muito do adoecimento das pessoas no campo? Porque nós verificamos, se a gente for à Previdência Social e verificar as pessoas que estão afastadas do trabalho pela Previdência, nós vamos encontrar em torno de 1.800.000 pessoas afastadas, né? Pesando sobre a Previdência, pesando sobre o SUS, etc., né? A Organização Internacional do Trabalho, ela fez uma estimativa e ela concluiu que nos países industrializados, os chamados países do primeiro mundo, essa notificação de acidentes e doenças, ela acontece em torno de 63%. Seria aproximadamente 37% de subnotificação. No Brasil e países da América Latina, essa notificação, a nossa Previdência, seria em torno de 6 a 7%. Ou seja, 93 a 94% dos adoecimentos e doenças não são comunicados à Previdência. Então, não se tem ideia do que acontece, né? A gente lembra de muita coisa. Por exemplo, nós
nas nossas fiscalizações, é evidente que a gente exige que haja banheiros para as pessoas, e eu já ouvi até de pessoas do Poder Legislativo, com colocações importantes na República, mas para que esse negócio de banheiro? Né? Esse pessoal já está acostumado com isso, na própria casa deles não tem, né? Então a gente pergunta, mas na sua casa tem? Você construiu sua casa sem banheiro? Né? Você, se tivesse que ir no banheiro à noite, você gostaria de sair correndo para o mato, no frio, na chuva, para fazer suas necessidades? Né? E há dados, às vezes, que são desconhecidos. Se vocês observarem os trabalhadores rurais, principalmente as trabalhadoras rurais, vocês vão verificar que é muito comum elas usarem uma calça, tá? E por cima da calça um saião, um vestido assim, né? Mais longo. E isso é porque ficam constrangidas, elas têm que ir atrás lá do mato. Então elas põem aquele vestido em volta para poder abaixar a calça. E o que acontece nessa situação? Olha o que uma situação dessa provoca. Primeiro, prende muito o xixi para não ter que estar indo toda hora. Tá? Então, elas seguram. Qual o resultado disso? Infecção urinária. Extremamente comum infecção urinária nas mulheres trabalhadoras rurais. Segundo ponto, não beber muita água, porque senão vão ter que fazer xixi. Então, o que acontece? Desidratação, né? A desidratação leva a uma desidratação crônica e o que acontece? Mais casos de cálculos renais. Tá? Então, são doenças que a pessoa não pensa. Está relacionado ao trabalho? Claro que está relacionado ao trabalho. Então, eu tenho visto muito algumas falas nessa pandemia e eu acho que vale ressaltar uma aqui, principalmente para os empregadores rurais, para alguns políticos, que é a palavra empatia. Empatia é a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, né? E saber perceber o que o outro está passando, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente muda a nossa visão. Então, isso eu acho que precisa muito. Então, com relação às doenças, nós temos muito as doenças osteomusculares, que muitas vezes invalidam uma pessoa. No café, por exemplo, a pessoa trabalha quase todo o tempo com os braços levantados, com os braços acima da linha do ombro. Isso é terrível para os ombros, né? Vem lá uma tendinite do ombro, e o que é pior, todos esses casos vão para a Previdência como doença comum. Então, some a estatística de doença relacionada ao trabalho, porque nenhuma empresa, nenhum empregador, ele quer ver seu nome ligado a acidente de trabalho, à emissão da CAT, à doença profissional. Então, eles jogam isso para... Luiz, me permita Pois uma não? parte em relação a essa questão que você falando agora dos trabalhadores, né, trabalhando com os braços levantados. Eu estava discutindo uma outra situação com uma colega professora, e ela tem experiência na França, morou muitos anos na França, fez doutorado na França. Ela disse que lá as trabalhadoras e trabalhadores domésticos, existe uma legislação que proíbe que o braço fique acima de 90 graus. Então, ela não pode limpar nada que seja acima do braço dela. Né? Na França existe essa legislação. Se a gente fosse aplicar aqui no Brasil, que todo mundo diz que nós temos tantos direitos trabalhistas de proteção ao trabalhador, né? E que nós somos, né, os direitos sociais são os grandes, o vilão, né, da nossa economia estar como está, pelo contrário, né? Então, é interessante esse seu dado. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, que é importante, eu acho, que você falar, com relação às fiscalizações na área rural, que elas não paralisaram, né? Porque isso algumas Não pessoas vêm não perguntando. paralisar. Elas não paralisaram, né? Só na época do Não. lockdown, em determinados municípios que eu acredito que não possa ocorrer. Então, isso é uma dúvida. A outra dúvida é a Silvana Valadares está perguntando
se existem dados atualizados sobre a fiscalização do trabalho na área rural e se há alguma pesquisa sobre os impactos da Covid-19 Os impactos no da trabalho Covid. rural. Não, ainda não existe dos impactos. Agora, da fiscalização rural em si, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, ela tem todos os dados, tem quantas pessoas foram resgatadas, quantas ações foram feitas. O Ministério Público do Trabalho também, que acompanha todos os casos, também tem esses dados. Então, a gente tem... O ano passado, me parece que Minas foi o estado que resgatou mais pessoas, e esse ano continua, com alguma dificuldade, tem problema de verba, né? Mas as fiscalizações estão continuando e Quando vão você fala em continuar. resgate, é o resgate na questão da escravidão contemporânea, né? O Isso, resgate exato. dos É trabalhadores. porque o que acontece é que, às vezes, a fiscalização rural ela acaba se confundindo com o combate ao trabalho escravo. Não é toda a fiscalização rural em que você caracteriza o trabalho escravo, né? Muitas vezes você tem uma denúncia, chega lá, não caracteriza, então é uma fiscalização rural, né? Agora, as coisas são semelhantes, são semelhantes. É, o que se pode fazer, né, em relação a isso? Algumas ideias que a gente pode ter. Aquela questão dos braços, por exemplo, olha como é que essas coisas estão se resolvendo de uma forma interessante. Todos os trabalhadores eles tinham que laborar o tempo todo com os braços para cima para fazer a colheita do café, né? Na parte mais alta das árvores. Então, os novos pés de café são muito grandes, sabe? Parece que são as espécies que estão sendo cultivadas agora, chegam às vezes a 3 metros de altura. Então, o que que aconteceu? Está precisando de escada. Então, as escadinhas é que estão salvando os braços das pessoas, né? Foi o crescimento excessivo da árvore é que levou a uma modificação nesse aspecto. Mas não é só o problema do ombro, né? É o trabalhar agachado, é o transporte manual de peso, sacos, né? Que eles têm que carregar para levar até o ponto em que vão colocar aquilo num caminhão, em alguma coisa. Então, é toda uma situação ergonômica. Eu cito também que quando uma pessoa, quando numa carvoaria, o forneiro vai encher o forno, ele movimenta em torno de 7.000 quilos em toras de madeira, em 40, 50 minutos aproximadamente, né? Então, inclusive, eu tenho pedido aos colegas, e vou reforçar isso hoje aqui, aos auditores fiscais que, porventura, estejam aqui conosco, para, assim, trabalharem os autos de infração de uma forma muito mais técnica, né? Nós temos que ser rigorosos no cumprimento da lei, sempre dentro da lei, e é, é, requintar mais, ou seja, aprimorar mais o nosso olhar para determinados detalhes e mostrar, por exemplo, como a maior parte desses relatórios nossos vão para a justiça, você dizer para o juiz, olha, isso aqui não é simplesmente o uso de um EPI, sabe, que o pregador deixou de fornecer, não. Isso aqui, por causa disso, a pessoa pode ter um câncer, sabe? Isso acontece, por exemplo, nas carvoarias, porque os trabalhadores estão expostos a determinados aerodispersóides, né? Tem o monóxido de carbono, tem o metano, tem os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que são cancerígenos, né? Então, nos autos eu tenho colocado o seguinte, olha, isso aqui, se a pessoa ficar absorvendo isso aqui pelos pulmões, né? Isso aqui é cancerígeno. Mas não é cancerígeno que eu estou dizendo, não. Quem diz isso são entidades nacionais e internacionais. Então, quem diz isso? O Instituto Nacional do Câncer, a Fundacentro, a IARC, que é uma agência internacional para controle do câncer, a Fundação Alemã, a NIOSH, a CGIH. Então, tudo isso hoje nós vamos mostrando, porque o juiz, ele, às vezes, não sabe disso, porque deixou de fornecer uma máscara. Não é bem assim. Tá? Deixou de fornecer uma bota, veio a cobra, uma cobra com veneno lá, uma cobra grande, que injeta uma grande quantidade de veneno, ela mata.
o indivíduo, ela é obrigada a cortar a perna em função daquilo. Então, isso tudo é muito importante, né? A exposição direta ao sol provoca câncer de pele, né? Então, tudo isso a gente tem que estar colocando e levando essa informação. Porque, às vezes, um juiz ele não sabe tudo, né? Ele vê lá, deixou de fornecer aqui um equipamento de proteção individual. Isso é uma coisa pequena e tal. Não é uma coisa pequena. Então, cada auto nosso tem que demonstrar realmente que ele está sendo feito por uma razão importante, né? Para você evitar o adoecimento, tudo aquilo de doenças que a gente estava falando, se nós tivéssemos uma atenção maior para questões de saúde, nós não gastaríamos, como dizem os pesquisadores, 71 bilhões de reais por ano com acidentes e doenças profissionais. Isso é dito pelos grandes especialistas em relações de trabalho, né? E, Luiz, uma outra consideração que eu queria que você fizesse é com relação à própria, que você já falou um pouco no início, a própria condição física desse trabalhador, até pela exposição do trabalho mais pesado, que requer mais esforço físico, né, desse trabalhador, a precária alimentação que é fornecida, o contato demasiado com agentes nocivos, né? Por exemplo, quem trabalha na carboaria, o pulmão dele por si só já tá né, bem Já complicado. E aí está pega um Covid, comprometido. como fica, né? E aqueles que têm contato com agrotóxico também, a imunidade desses trabalhadores ela é uma imunidade mais Diminuída. baixa, né? E aí a preocupação é, se não tiver um cuidado com a proteção e o isolamento, o distanciamento desse trabalhador, a limpeza, né, dos espaços, a divisão dos utensílios, a questão mesmo de como está sendo feito o uso desses banheiros, dos alojamentos, se está sendo respeitado, se está tendo uma higiene que possa prevenir, porque a área rural não parou, né? Nós não temos informações de que parou a produção rural, pelo contrário, as informações que nós temos dos economistas é que houve um aumento para que possa continuar a competitividade do mercado internacional. E aí eu queria lhe ouvir, como médico também, auditor fiscal e médico do trabalho, o que você nos diz, né? Daqui a pouco a gente vai ter esses dados, porque está tudo muito recente, Sim, mas é a muito recente. possibilidade de a gente ter um alto número de trabalhadores infectados, né, na área rural, não é isso? Com certeza vamos ter. E eu vou contar para você um casinho, eu gosto muito de contar os casos que a gente viveu, né? Porque isso às vezes mostra para nós o que acontece. Eu me lembro que uma vez eu estava num canavial, né? Passando por ali, então você vai abordando um por um dos trabalhadores, né? E eu vi um trabalhador lá cortando a cana e tal, né? Cheguei, e aí, senhor, como vai? Tudo bem, né? Olhei para ele assim e falei, puxa vida, deve ter uns 70 e tantos anos trabalhando esse trabalho pesado ainda, né? Mas aí, boa tarde, como é que o senhor chama, seu fulano? Ah, senhor tal, né? Que idade o senhor tem, senhor? Quantos anos o senhor tem? Ah, eu tenho 45 anos, sabe? Então, ele tinha uma aparência superior a 70 anos. São magros, resistência reduzida. Na verdade, você diz assim, essas pessoas que trabalham no campo são muito fortes. Elas são muito fortes, porque já passaram por uma seleção natural. Quem não é muito forte já foi, já não chegou nessa idade. E esses chegam porque são muito fortes, mas com essa alimentação, com essa degradância, inclusive essa questão que você falou dos alojamentos, eu queria até tocar nisso aqui para dizer o seguinte, que o foco das fiscalizações rurais e das fiscalizações de combate ao trabalho escravo, ela migrou, né, da área trabalhista para a área de segurança e saúde, com muita intensidade nos últimos tempos. Por que que aconteceu isso? Porque quando se organizou esse combate ao trabalho escravo, por volta de 1995, em todas as fiscalizações estavam presentes todas aquelas condicionantes que caracterizavam o trabalho análogo ao de escravo. Então, você tinha lá
aquelas dívidas impagáveis, né? Chamada servidão por dívida. Você tinha lá a cadernetinha com as anotações, o pessoal não recebia salário nenhum, né? Havia vigilância armada, você via, chegava, às vezes a Polícia Federal tinha que ir tomando as armas dos jagunços que estavam ali armados. Então, com as primeiras condenações, o que aconteceu? Esses empregadores mudaram um pouco, dissimularam um pouco esse trabalho. Então, deixaram, por exemplo, a servidão por dívida, em Minas Gerais a gente não tem encontrado diretamente. E aquela vigilância armada também, hoje, ela é muito simulada, né? Pontualmente você encontra pessoas armadas, ameaças e tudo, mas não é aquela coisa que encontrava. Então, com isso, antes imediatamente você caracterizava o trabalho escravo pela servidão por dívida, pela vigilância armada, e você não tem mais esses elementos hoje. Então, como é que você vai caracterizar o trabalho análogo? Você vai caracterizar através da degradância, né? Então, a degradância, você desloca o foco para segurança e saúde. Então, nós temos que ser muito mais técnicos, muito mais preparados em segurança e saúde, para você perceber todas as nuances e verificar se você pode caracterizar o trabalho análogo naquela condição. E uma das coisas que mais nos ajuda a caracterizar a degradância são exatamente os alojamentos. Tanto é que já está havendo um movimento para que os próprios trabalhadores aluguem casas na cidade para descaracterizar que o empregador proveu o alojamento, né? A coisa está caminhando um pouco para isso. Não estou ouvindo. Não estou te ouvindo. Pronto, melhorou? Ah, sim, agora Agora? sim. Agora a gente vai dar uma pausazinha e vamos Sim, passar a palavra para a doutora Janaína e ok, depois, no finalzinho, a gente vai falar um pouco das perguntas que estão sendo feitas e colocadas aqui para a gente no chat. Então, perfeitamente. agora a gente quer ouvir nossa colega, a doutora Janaína, que tem muita experiência nesse tipo de atuação, né, na advocacia trabalhista com trabalhadores rurais. E a senhora está com a palavra para abordar esse nosso tema de hoje. Boa tarde a todos, a todas. Valena, é uma alegria imensa estar aqui. Queria agradecer essa iniciativa da ABRAT, porque o trabalho rural é um trabalho muito importante, que nós temos uma dívida histórica com esses trabalhadores e é pouco discutido. Queria saudar o Luiz, eu queria saudar você e todos os auditores fiscais, todas as pessoas que trabalham, o Ministério Público do Trabalho, os fiscais, porque o trabalho de vocês tem sido e é muito essencial para resgatar as condições dignas no campo. Como eu estava dizendo aqui, é um assunto que me deixa profundamente indignada. Eu advogo há 30 anos e sempre fico indignada quando vou falar alguma coisa do trabalho rural. Eu acho que nós tivemos 300 anos de escravidão no Brasil, que marcou profundamente a nossa sociedade, nós temos aí um racismo estrutural. Mas esses 300 anos de escravidão marcaram demais as relações do trabalho, principalmente as relações no campo. As pessoas esquecem, né? Porque quando a gente pensa no trabalho escravo, a gente pensa, a pessoa não está pagando por aquele trabalho. Mas a gente esquece que, na verdade, o conceito de escravidão não é você ter o trabalho de graça, mas você exercer o poder sobre a pessoa. Quando uma pessoa comprava um escravo, ela comprava a pessoa. A pessoa era tratada como uma coisa. E esse estigma, muitas relações de trabalho no nosso país carregam até hoje, principalmente no campo. Se você tiver numa roda entre amigos e alguém te contar que você recusou a dar um copo de água potável para uma pessoa, vai ser um choque. Se você disser que você não deixa alguém ir ao banheiro na sua casa ou no seu trabalho, vai ser um choque. Mas este é o dia a dia dos trabalhadores rurais. Esse é o dia a dia dos advogados que militam na área, dos auditores. Até hoje, nós estamos entrando com processo ou empresas estão sendo autuadas
porque simplesmente não há fornecimento de água potável no campo. Quer dizer, aquele trabalhador, os empregadores, muitos produtores rurais, se esquecem que são pessoas que estão ali. Não são coisas que precisam, sim, ter um mínimo de dignidade para exercer a força do trabalho. E o que aconteceu? Nós temos razões históricas que vêm desde a escravidão. Porque o trabalho rural é um trabalho de difícil organização, porque pelo próprio tipo de trabalho que é, não é? As pessoas trabalham de uma forma mais isoladas. Então, a organização desse trabalho, para fazer até reindicação, é uma organização mais difícil. Também o acesso ao conhecimento é mais complicado, como muito bem o Luiz colocou, por questão de tempo até. Então, no nosso Brasil, no nosso país, historicamente, foi difícil essa organização dos trabalhadores e é difícil essa organização. Nós tivemos as ligas camponesas na década de 50, que foi excelente essa organização, e ela brigava, além da reforma agrária, ela também discutia as condições de trabalho, mas aí veio o golpe de 64, isso tudo foi dizimado, e a gente percebe que essa organização, que essa dificuldade de organização dos trabalhadores rurais, inclusive em relação à legislação que foi conquistada. Em 1943, os trabalhadores urbanos conquistaram a CLT, tinha lá uma jornada de 8 horas. Mas para os trabalhadores rurais, só veio essa lei em 1973. Então, veja, até 73, não se tinha um lugar para se pedir uma jornada de 8 horas, um dispositivo legal, porque a Constituição da época não tinha nenhum dispositivo de ordem social dessa mão. Então, é muito sofrida a luta desses trabalhadores. E nós estamos vivendo um momento, tivemos momentos importantes, porque tivemos a Constituição de 88, que foi uma vitória, tivemos convenções internacionais importantes, como a 141, que propiciou a organização livre, né, dos trabalhadores no meio rural, tivemos o MST, tivemos luta por reforma agrária, mas também ainda temos muita violência no campo, e contra as poucas conquistas diante de história de exploração no trabalho do campo, nós tivemos a reforma trabalhista, que jogou o trabalho no campo ainda com uma situação de maior precariedade, porque hoje se discute até horas em Itire, as horas que o empregado anda dentro da fazenda até começar o trabalho, também se discute, não é? A terceirização liberada, nós estamos revendo situações de precariedade total, volta de cooperativas. Eu mesma atendi outro dia no meu escritório uma situação que eu não via há quase 30 anos. Uma família, pai, mãe e filho, que foram contratados para uma lavoura de café, para trabalhar em uma lavoura de café, ganhando R$500 por semana pelo trabalho dos 3, sem registro, sem nada. Vejam a que situação de penúria que a maioria desses trabalhadores no campo estão hoje. E com um governo federal que simplesmente tem o compromisso único de acabar com os poucos direitos que foram conquistados. E em relação à saúde, principalmente, porque esse governo federal liberou mais de 600 agrotóxicos, mudando, inclusive, o rótulo desses produtos quanto à intoxicação. Depois até o Luiz pode nos ajudar quanto a isso, não é? E nós estamos vivendo este momento de precariedade em que ainda muitos trabalhadores são resgatados do campo, vivendo em situação análoga de escravos, em que muitos trabalhadores não têm um sanitário químico na roça, não tem água potável, não tem o mínimo, às vezes não tem nem uma cobertura, uma área de vivência para comer a sua refeição. Nós estamos vivendo este momento hoje e vem uma pandemia. Então, a pandemia está chegando no campo com estas condições de precarização estabelecidas. É muito grave. Então, é lógico, a gente tem que saber que, dentre as medidas do governo federal, vai se aplicar ao trabalho rural a medida provisória 936, para suspensão, para redução de salário. Não vou entrar nisso, mas gostaria de dizer que se aplica, porque algumas pessoas têm dúvidas sobre isso, mas ela se aplica. Não há nenhum empecilho. Mas o fato que nos preocupa mais, mesmo porque a comida, a produção de alimento não foi suspensa. Então, a maioria desses trabalhadores,
estão trabalhando. Estão trabalhando com a falsa sensação de que estão protegidos, muitas vezes porque entendem que estão isolados, ou porque isolados, porque trabalham em uma fazenda, não é? Não isolados sozinhos, mas isolados com todos aqueles trabalhadores que trabalham com eles, e também porque trabalham ao ar livre, né? Então, não é bem assim. Não, é muito grave, porque quando a gente vai analisar o trabalho no campo, a gente percebe várias situações que podem potencializar essa pandemia e os efeitos maléficos para os empregados, além das que já foram ditas aqui pelo Luiz, né, da condição física do próprio trabalhador, que é um trabalhador que que é mais sofrido. Porque, normalmente, existe os trabalhadores transitam, os trabalhadores rurais, eles transitam no país em busca de trabalho, né? Então, é muito comum o pessoal do Norte e do Nordeste, como bem já falou o Luiz, vem aqui para o sul de Minas para no café, ou vem aqui para a região sudeste do estado de São Paulo para na laranja, no tomate. Então, existem esses trabalhadores em circulação neste momento. Já existem. Esses trabalhadores passam 2, 3 dias em um ônibus. Quando eles chegam, eles vão para um alojamento. A maioria desses alojamentos não tem um menor distanciamento social. São trabalhadores normalmente amontoados em quartos. E nestes locais, eles vão dividir banheiro, eles vão dividir louça, eles vão dividir espaços físicos. Muitos não têm dinheiro sequer para comprar sabão, para fazer a higiene de suas roupas, ou até para fazer a higiene dos equipamentos que eles vão usar lá dentro da casa, não é? Fora isso, os trabalhadores que moram na cidade também, ou que estão alojados na cidade, eles têm que ser transportados diariamente dentro de um ônibus. Esse ônibus, às vezes até na boleia de um caminhão, né? Porque ainda tem isso às vezes, mas o ônibus. Eles vão chegar lá na roça, tem equipamento que eles vão manusear, tem instrumento de trabalho que eles vão manusear. Eles teriam que ter água encanada, ou água potável, ou álcool gel para fazer sua higienização. Eles teriam que ter a higienização garantida desses instrumentos de trabalho, desse maquinário que eles vão usar lá, não é? Eles teriam que ter um distanciamento na roça para trabalhar. Eles teriam ainda que ter um controle, não é? Médico, teste, porque se um trabalhador desse estiver contaminado, automaticamente ele vai contaminar todo mundo que estiver viajando com ele, por exemplo, não é? Ou que estiver com ele dividindo. Então, são situações peculiares. Um banheiro químico na roça vai ser compartilhado, se tiver, né? Vai ser compartilhado com tantos trabalhadores, teria que ser higienizado a cada uso de cada trabalhador. Cada trabalhador teria que ter sua água potável separada, não é, para não ter contato. Enfim, é uma gama de situações muito peculiares que exigem muito investimento do produtor, né? Investimento não só no treinamento desses trabalhadores, no oferecimento, instalação e oferecimento dessas condições de higiene, fazer essa higienização de ônibus. Enfim, é uma gama, uma situação muito complexa, se você considerar a atual realidade do campo. É claro, você vai encontrar grandes indústrias do agronegócio que teriam essa facilidade, né? Mas o que chama a atenção, quer dizer, nem nos surpreende mais, né? Porque o descaso do governo federal, que começou com a extinção do Ministério do Trabalho, e todos nós sabemos o quanto faz falta a autonomia do Ministério do Trabalho para a efetivação desse controle de políticas de emprego, de combate ao trabalho escravo, de uma situação dessa, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia no meio rural. Não nos surpreende, mas o descaso do governo federal foi tão grande neste caso que, vejam, a situação de pandemia ela foi declarada no dia 11 de março agora de 2020. O trabalho no campo prosseguiu, porque é trabalho essencial à produção de alimentos, não é? O governo federal não soltou nada regulamentando, soltou
simplesmente um ofício em maio, ou seja, quase 2 meses depois que esses trabalhadores já estavam trabalhando sem nenhum tipo de orientação sanitária, soltou um ofício de orientação no dia 6 de maio, ou seja, é um ofício que orienta, mas não obriga. E isso é muito grave, não é? Porque nós vivemos num país que até quando se tem uma multa que se possa cobrar, não é? Quando o empregador tem que pôr a mão no bolso, não é? É difícil de cumprir uma regra. Agora, imagine quando você solta uma orientação para muitos empregadores que não estão dando nem água potável, que eles têm que fornecer álcool 70% ou álcool gel para fazer uma higienização, que eles têm que higienizar ônibus, que eles têm que fazer o distanciamento social dentro do ônibus, levando menos trabalhadores, que eles têm que pôr menos pessoas no alojamento, e aí por diante, que são todas essas temáticas, né? Isso é uma situação surreal. Só queria fazer uma parte, porque eu vi que teve uma pergunta já aí sobre as condições de café, né? É porque aqui no sul de Minas, que é pertinho de mim, você consegue ler, Janaína, a pergunta? Ou você quer que eu leia? Você consegue ler? Acho que eu até vi aí no chat. Porque o que aconteceu aqui? Porque diante dessas condições todas que nós estamos comentando aqui, né, que são condições que não vieram do governo federal de forma impositiva, mas o fato é que o município de Caconde, que é próximo aqui da minha cidade, ele é um grande produtor de café e é um dos municípios que recebe muitos trabalhadores do norte, do nordeste, para a safra de café. E preocupado com a Covid, o prefeito fez um decreto na cidade, estabelecendo uma multa de R$ 590 por trabalhador, e estabeleceu nesse decreto condições que devam ser seguidas para que esses trabalhadores possam trabalhar na lavoura do café na cidade. Então, desde a questão do alojamento, do distanciamento social dentro do alojamento, passar por um exame médico admissional que considere a possibilidade da Covid. Esses trabalhadores teriam que fazer um acompanhamento na quarentena. Essas safras, esses produtores de café se enquadraram à questão do distanciamento social, separaram um equipamento com uma bateria numerada para cada trabalhador, para não ter o compartilhamento desses equipamentos, instalaram pias para fazer a higienização, quer dizer, é um oásis, vamos dizer assim, não é? Porque, inclusive, eles vão ter que, devido a essa conduta que eles optaram em ter em defesa dos trabalhadores, mas incentivados por esse decreto do prefeito, vamos dizer assim, não é? A safra do café, inclusive, vai demorar, acho que mais 2 meses, até quase, do que o previsto, em virtude desse distanciamento social necessário, né? Então, eles começaram, inclusive, a colher o café numa situação mais verde, vamos dizer assim, para poder dar tempo de chegar até o fim. Mas essa situação, eu queria parabenizar até esses produtores e até a preocupação do prefeito de Caconde, mas isso é uma situação que vamos encontrar muito pouco no campo. O IBGE, ele nos dá conta que 60% do trabalho no campo é informal. Os trabalhadores trabalham, a maioria deles, sem registro, até mesmo a agricultura familiar, não é? Que tipo 67% das pessoas que trabalham no campo, segundo o IBGE, são da agricultura familiar. Até mesmo quem faz agricultura familiar, até porque tem pouca terra ou não tem a suficientemente técnica para poder fazer uma produção o ano todo, esse pessoal também, em determinada época do ano, sai para trabalhar como assalariado em algum lugar, né? E normalmente sai para trabalhar como assalariado numa situação também de informalidade. Então, é com tudo isso que nós estamos lidando, que é uma situação muito, muito grave, no meu entendimento, e que não é uma situação fácil de ser fiscalizada, porque é muito pulverizada. Então, é uma situação difícil, mas que é de grande desafio. O que eu queria dizer é o seguinte, não é porque o governo federal não se preocupou em colocar uma norma punitiva que nós não podemos exigir que essas recomendações sejam cumpridas. É óbvio
que vai precisar do Ministério Público do Trabalho, vai precisar dos sindicatos ou dos trabalhadores procurarem, né, advogados, mas é possível, porque nós não temos uma norma punitiva, mas nós temos um sistema legal de proteção à vida. Não é? Nós temos a Constituição Federal, que está lá a proteção à vida no artigo 5º, que está lá no preâmbulo já da Constituição, dizendo que é um direito fundamental, que é um valor essencial à nação brasileira, o bem-estar das pessoas, o exercício dos direitos sociais. Então, nós temos esses princípios todos constitucionais, né? De arcabouço, assim como nós temos o próprio artigo 7º, inciso 22, que prevê as condições seguras, né, dentro do trabalho. Nós temos a Convenção 155 da OIT, e nós temos as próprias NRs, que se a gente pode dar, no meu modesto entendimento, tanto a NR 24, a 31, a gente pode dar uma interpretação dentro desse contexto que fornecer a água potável dentro da pandemia não é só água potável, mas é fornecer de forma que não haja contaminação, o risco de contaminação para aquele trabalhador, né? Então, é uma situação muito delicada, mas que nós vamos ser obrigados, provavelmente, a judicializar, se a gente quiser que isso seja respeitado. Então, acredito eu não consegui, infelizmente, tentei conversar com o doutor Dimas, que é aqui o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª região, para saber a questão da judicialização, mas ele já me antecipou, não consegui, assim, com detalhes, para a gente saber quais as áreas em que isso está mais acontecendo, se é no café, se é na laranja, se é no tomate, talvez em todas elas, não é? Mas já tem mais de 70 procedimentos em relação à questão da Covid, dos meios de prevenção, de segurança no campo, que foram denunciados e estão em procedimento no Ministério Público do Trabalho. Então, eu acho que esse é um caminho. Agora, é lógico, se o Estado falhar, se todos nós falharmos, porque o principal objetivo de tudo isso, é claro, que é a proteção à saúde do empregado. Nós aqui estamos preocupados, né? A gente vai à mesa, a gente senta na nossa mesa, a gente toma café da manhã com frutas, né? A gente almoça, aqueles ingredientes fresquinhos, saladas, a gente esquece, né? Tem alguém lá no campo que está lá produzindo isso. Então, e muitas vezes não temos direitos mais elementares, né, respeitados. Então, é claro que a nossa discussão aqui hoje é a nossa preocupação em relação à saúde desse trabalhador. O que a gente espera? A gente gostaria que a Secretaria do Trabalho, ao invés de fazer uma orientação, fizesse uma portaria com multa, etc. Não tem. Então, nós vamos ser obrigados a tentar, provocando o Poder Judiciário, eu acho que o Ministério Público do Trabalho vai ter um papel fundamental, não é? E os auditores, os fiscais também, e os sindicatos, né? Para provocar que essa situação, que essas recomendações, elas sejam efetivamente observadas, com o estabelecimento de multas pesadas, se elas não forem. Porque não tem nada, absolutamente nada que pague a vida e a saúde de um ser humano. Não existe. Mas se o Estado falhar, o que a gente tem que deixar claro aqui, até para os colegas que estão nos escutando, é claro que o advogado vai poder acionar esse empregador, não é? E buscar a indenização devida. Ele vai poder buscar o cumprimento dessas medidas, e acho que se o empregado for obrigado a acionar, a fazer uma reclamação trabalhista para pedir EPI da Covid, para pedir observância das regras de higiene, de segurança do trabalho, para não pegar Covid, distanciamento social dentro ali da área de trabalho, etc., do alojamento, as coisas que nós discutimos aqui, não é? Se ele for obrigado a ajuizar uma ação exigindo isso do empregador, eu acho que cabe perfeitamente um pedido de indenização por danos morais, porque é um absurdo, né, que o empregador, que é o responsável pela segurança do empregado, que tem pleno conhecimento que nós estamos vivendo uma pandemia, que tem pleno conhecimento, porque ele sim tem acesso à informação de todos os meios
que são necessários para evitar esse contágio, que ele não siga, não se desdobre, não faça o possível para evitar que o seu empregado seja contaminado. Então, eu acho que cabe. Se, porventura, esse empregado adoecer, pegar Covid, esse trabalhador rural, nós temos que lembrar que o artigo 29 da medida provisória 927, ele estabelecia lá que se o empregado ficasse com Covid, estava afastado do nexo, a não ser que ele provasse, foi afastado pelo Supremo. Muito uma sábia decisão. Por quê? Porque estamos vivendo uma situação de pandemia, onde está sendo pregado, exigido o isolamento social. As pessoas que estão saindo para trabalhar, ou deveriam estar saindo só para trabalhar. Então, o trabalhador rural, a hora que ele sai da casa dele, né, para ir trabalhar, produzir o alimento que nós todos vamos comer, comprar lá no supermercado, na feira depois, ele já está correndo risco. Ele já está correndo mais risco do que nós todos que estamos em casa. A responsabilidade, sem sombra de dúvida, é objetiva. Está ligada ao trabalho que ele está fazendo. E essa responsabilidade, que é objetiva, vai ser agravada se esse empregador não tiver cumprido os requisitos de preservação à vida desse trabalhador. Se ele não tiver fornecido álcool gel, se ele não tiver higienizado o ônibus, se ele não tiver cuidado que o ônibus vá com menos trabalhadores para o campo, e aí por diante, né? Então, eu acho que aí vai caber um pedido de indenização, vai caber um pedido de indenização por danos materiais, se esse empregado tiver que se afastar do trabalho. Lembro aqui muito bem que nós todos sabemos que o afastamento pelo INSS, o benefício previdenciário, ele não retira o direito do empregado à indenização, nem o dever do empregador de indenizar, são pagamentos que têm natureza totalmente diversa, não é? Então, vai caber, se ele ficar afastado pelo INSS, esse empregador vai ser obrigado, vai ter que pagar uma indenização por esses danos materiais. É uma doença nova, nós não sabemos, né, as consequências dessa doença. Algumas pessoas dizem que há sequelas, que pode haver sequelas até de ordem neurológica. Então, se esse trabalhador, infelizmente, tiver uma sequela qualquer decorrente, vai que impeça ele de retornar ao trabalho com a mesma capacidade de trabalho, esse trabalhador vai ter direito à indenização, com um pensionamento que seja capaz de suprir essa incapacidade que lhe foi causada, não é? E também vai ter, obviamente, o direito à indenização por dano moral, né? E se, porventura, esse trabalhador... Janaína, tem uma pergunta para ti nesse sentido. Como tem sido o posicionamento dos nossos tribunais em relação a esse trabalho precário e indigno no campo, né? Eles têm deferido indenizações por danos morais, isso antes da pandemia, né? Aí um pouco da sua experiência como advogada trabalhista dessa categoria. Gente, é triste eu dizer isso para vocês. É uma vergonha. Olha, eu fico com vergonha. Às vezes eu estou lá fazendo uma sustentação oral, eu até, sei lá, fico envergonhada, porque, infelizmente, na 15ª região, tem Câmara que fixou, se o trabalhador não tem, por exemplo, sanitário no campo, fixou indenização em R$3.000. Alguém acredita realmente que um empregador vai se dar o trabalho de locar um banheiro químico e colocar numa roça para não pagar R$3.000 de indenização? E isso pouco importa, porque se esse trabalhador tiver trabalhado 15 anos nessa condição, vão dar uma indenização dessa. Então, nós temos um problema grave na Justiça do Trabalho, grave, que é a fixação de indenização por danos morais. Eu sinto que falta aos juízes uma sensibilidade para o entendimento do objetivo dessa indenização. Porque, na verdade, tem coisas na vida da gente que a humilhação é tão grande que não tem dinheiro que pague. Isso não é uma máxima, vamos dizer assim.
Isso é o dia a dia nosso, não é verdade? Você vê uma mulher que trabalha no campo, fica lá 10 anos sem um banheiro, 8 anos sem um banheiro, escolhendo a saia, né, Luiz, que vai pôr para tentar fazer uma cabaninha, vamos dizer assim. Falta simpatia. Isso, se ela ganhar 10 mil ou 5 mil, isso não vai ser suficiente para cobrir toda essa humilhação do dia a dia que ela passou, não é? Fato, às vezes, de não ter uma água potável para beber, de não ter uma água para lavar as mãos depois que ela vai ao banheiro, no mato, não é? Que isso é muito comum, não é? Muito comum. Não vai pagar, não é? Mas, além essa questão de não pagar, é verdade, não vai pagar. Mas o que o juiz tem que considerar na hora que ele vai fixar o dano? O efeito pedagógico. A pessoa está lá, ela quer o reconhecimento da situação que ela viveu de indignidade. Mas o mais importante é que não se repita com o colega dela, que essa situação não continue, que essa situação não se torne uma regra. Então, só tem um jeito de fazer de parar com essa situação. É uma indenização pesada. Tem que doer no bolso do empregador. Então, se você não dá um banheiro, o que tem que fazer? Você tem que fixar uma indenização em cima do custo que seria para esse trabalhador alugar esse banheiro químico, multiplicar por anos, pelo número de trabalhadores. Tem que ser alguma coisa que efetivamente ele fale, nossa, a partir de amanhã vai ter um banheiro na roça. Eu vou colocar um banheiro químico lá. A partir de amanhã eu vou dar água potável. Então, eu acho que falta o sentimento do judiciário para essa finalidade. Porque, às vezes, eu vou lá fazer uma sustentação oral no tribunal, de casos assim, e eu falo isso, eu falo assim, olha, eu estou aqui de novo, né? Porque a indenização que foi dada não foi suficiente para interromper esse ciclo ruim de precariedade no campo. Então, e outra coisa, nós que somos advogados, operadores do direito, procuradores do trabalho, todo mundo juiz, professor, gente, eu acho que a gente tem que se colocar na situação daquele trabalhador. Não tem outra forma de você trabalhar com a justiça. Porque a justiça não é só a lei. A justiça é o sentimento de reconhecimento da cidadania. Então, se você não estiver se colocando na situação do outro, não é? Você não vai dar para essa pessoa aquilo que ela está buscando a hora que ela procura o Poder Judiciário. E não é só dinheiro, mas é a dignidade. Então, acho que é muito importante, né? E no trabalho do campo, são situações que são colocadas todos os dias para os operadores de direito a busca desse reconhecimento. Até a gente fala que hoje, além disso tudo, né, eu acho que a gente também tem que fazer uma militância dentro do regime capitalista nas redes de consumo, né? A gente tem que procurar consumir de lugares que escolhem os seus fornecedores. E no campo, isso é muito importante, essa situação, né? Porque existe até campanhas em relação a isso, né? A própria Oxfam, ela tem uma campanha uma campanha interessante que chama Frutas Doces, Vidas Amargas. Fruta é bem tratada no campo, mas o trabalhador não é tratado como uma fruta. E essa campanha é uma campanha que qualquer um pode participar, está recolhendo assinaturas, dirigida aos grandes comerciantes de produtos agrícolas, solicitando que eles escolham os seus fornecedores, pessoas, produtores que respeitem os direitos sociais, que deem condições dignas de trabalho no campo e que, acima de tudo, também respeitem as condições do meio ambiente. Então, são situações que talvez a população, a sociedade, consiga também fazer uma pressão
para que um futuro melhor dentro do trabalho no campo possa advir num presente próximo, vamos dizer assim. Porque, infelizmente, nos últimos 30 anos, não é, seu Luiz? Ainda poucos progressos experimentamos, né? Um país continental como o nosso, justiça no campo não haverá sem uma efetiva reforma agrária, né? E sem ter punição severa para aqueles empregadores que não respeitam o mínimo da dignidade do trabalho. Só um pequeno adendo aí, que eu acho que é oportuno. A ASTAC, que é uma associação sindical do Equador, ela entende que os supermercados têm que pagar por isso e têm que pressionar os seus fornecedores. É um sindicato de trabalhadores agrícolas do Equador. Está trabalhando nesse sentido. Tá? Só para complementar. Bom, na realidade, ontem nós fizemos um pequeno treino, né, de como a gente seria, como seria essa live de hoje. E nós ficamos quase 2 horas, 3, conversando, quer dizer, muito assunto, mas assim, eu me sinto muito honrada de poder mediar essa live com pessoas assim que eu comungo dos mesmos pensamentos, das mesmos anseios, né, de vocês. É muito bom, Luiz. Primeiro eu vou falar para o Luiz. É muito bom, Luiz, eu estar na academia lutando para que os meus alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, possam ter uma consciência do direito desses trabalhadores rurais, porque a gente investiga o Pará e na Amazônia, no nosso programa de pós-graduação, e ver você, né, um auditor fiscal do trabalho, né, com a idade que você tem, atuante, firme, e dando assim uma aula para a gente e auxiliando seus novos colegas auditores fiscais do trabalho em como poder conscientizar o poder judiciário. Então, o meu papel de formar esses futuros julgadores mais sensíveis, né? Como você falou, empatia, a Janaína falou em simpatia, e é bom a gente ver que lá na ponta nós temos auditores fiscais do trabalho, nessa sociedade onde o capitalismo, infelizmente, a desigualdade é aviltante, o capitalismo é muito cruel, é massacrante, nós não temos nada de estado de bem social, é selvagem o sistema de acumulação de riqueza, de capital, e infelizmente, os trabalhadores, além de serem submetidos das condições análogas de escravo, que aviltantes, são expostas de maneira muito cruel, e a gente vê nas nossas pesquisas a insensibilidade do Poder Judiciário, tanto na área criminal, absorvendo esses cratas que lucram, né, acima desses trabalhadores, acima dessa exploração desses trabalhadores, e agora vendo também o judiciário trabalhista muito reticente, né, no conhecimento do que é o trabalho análogo de escravo, na condenação por dano moral. Então, assim, eu fico muito feliz de poder participar, de mediar essa live, de poder ouvir vocês, de aprimorar os meus conhecimentos. Agradeço muito em nome da ABRAT, da Escola da ABRAT, pelo aceite de vocês. O Luiz foi escolhido a dedo pelos colegas deles, auditores fiscais do trabalho. Tem o doutorando Emerson, que é auditor fiscal do trabalho, lá do Amazonas. E aí, quando a gente estava discutindo na escola quem queríamos um auditor fiscal do trabalho, Emerson, consiga aí um colega, e você foi escolhido por todos os seus colegas, né? Muito como obrigado. auditor fiscal atuante. Isso é muito prazeroso, a gente estar, né, uma vida, né, de trabalho, ser reconhecido pelos colegas, e você encanta a gente, né, com o seu trabalho. E a Janaína também se conhecia pessoalmente, conhecia de nome. Janaína é o que nós precisamos, né, Janaína? A advocacia, a nossa profissão, ela é linda porque a gente pode
só cabe a nós, né, lutar e conquistar os direitos para esses trabalhadores tão sofridos, que são os trabalhadores rurais. Aqui a gente vê cada forma de simulação, de fraude, para que esses trabalhadores não tenham seus direitos garantidos, né? Através de contratos de parceria fraudulento, simulação de agricultura familiar, como você acabou dando um exemplo, aqui é muito comum na atividade do Dendê. A gente tem, agora com a reforma trabalhista, a gente já está estudando que como a terceirização está livre, leve e solta, né, não vai mais precisar dessas fraudes, eles vão terceirizar a mesma atividade fim, que era uma forma deles camuflarem a terceirização da atividade fim, contratando os meeiros, os parceiros e pagando para a família inteira um mísero salário, né? Então, enfim, é uma realidade cruel, não só no estado do Pará, infelizmente, no Brasil inteiro. E a gente precisa ter, sim, um governo preocupado com o trabalhador do campo, preocupado com os direitos desse trabalhador e não ir para a mídia para dizer que o trabalhador do campo é o exemplo do país, porque ele que é forte e, ultimamente, eles sofre muito. Esse tipo de... Os últimos minutinhos para cada um dar o seu desfecho final. Pode. Quer terminar? Pode falar, Janaína. Eu queria agradecer muito a Abrat pela oportunidade e dizer que nós devemos seguir, né, na resistência, na luta pelos direitos sociais, não podemos desanimar, por mais difícil que possa parecer, porque estamos vivendo momentos muito sombrios, né, em nosso país, né? Mas o Rubem Alves sempre fala que nós aguentamos todo o sofrimento porque é natural, o ser humano tem um instinto de sobrevivência único. Ele aguenta todo o sofrimento porque ele tem certeza que vai acontecer um futuro melhor. Então, tomara que esse futuro melhor a gente possa construir com um presente logo, né? Seguimos em frente. Eu tenho comigo que, na verdade, esse momento é um momento da humanidade, é um momento de profunda transformação espiritual. Eu acredito que essa pandemia vai nos ensinar muita coisa, a todos nós. E deve haver mudanças em função desse processo planetário que está acontecendo. E diria para vocês que, por mais difícil que seja, sabe, vale a pena. Nós temos que plantar essa semente, deixar essa semente aí, tá? E eu estou com meus 70 anos e ainda vou até onde eu der conta, da mesma forma, trabalhando como se tivesse ainda no início de carreira, porque isso é que eu acho que nos engrandece e engrandece a humanidade também. E agradeço muito a vocês. Foi muito prazeroso e aprendi muito, com certeza. A gente aprende todo dia, né? Muito obrigado.